Que dia bonito, hein? E nesse dia bonito que a gente escolheu para falar de um assunto um tanto difícil, espinhoso, que é sobre essa questão do agro, se o que a gente faz está relacionado com agro ou não. A gente já se deparou com essa questão, pessoas já comentaram. Será que é importante a gente entender isso? Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Buenas, turma! Tudo chique-lique com vocês? Que dia bonito, hein? E nesse dia bonito que a gente escolheu para falar de um assunto um tanto difícil, espinhoso. E eu acho que tem uma impressão assim que o termo agro e agricultura como se fossem sinônimos. Mas será que isso representa mesmo a agricultura? Será que o agro representa mesmo a agricultura familiar? Será que representa, às vezes, a agroecologia, a agrofloresta? Que eu vejo que tem gente que trabalha nessa linha que a gente vem tentando também, e às vezes se sente parte desse agro que falam por aí. Fala, nenes! Olha aqui, acabou de acabar o meu café, mas eu tava me deliciando nesse café, nesse dia de inverno. Bora conversar, né? Temos que primeiro acalmar os ânimos, entender que a ideia do vídeo não é falar mal de agro, mas a ideia é a gente olhar para essa estrutura, pensar em como ela está acontecendo hoje em dia. Não é um julgamento, o agro é uma merda, não presta, não é sobre isso. Mas é sobre a realidade que a gente está enxergando sobre esse assunto. O objetivo desse vídeo, dessa conversa, é a gente entender como é que a coisa tá e não usar disso para se separar ainda mais, mas para se juntar, ganhar força. E outra questão que nós também não somos especialistas no assunto, a gente vai falar de acordo com a experiência que a gente vive, com o quanto que a gente consegue estudar, é o nosso óculos, né? Para enxergar essa situação, visto que a gente está envolvido com a agroecologia, agrofloresta, a gente está num espaço de muita agricultura aqui na região que a gente mora, então a gente vai estar colocando a opinião e o que a gente entende. Então acho que o objetivo maior é despertar a reflexão e não trazer convicções prontas, né? Para que a gente evolua essa ideia e refine essa ideia junto aqui na comunidade. E pra que ficar discutindo essas coisas, né? Esquece essa história. Vai plantar, vai carpir, vai cultivar as coisas, deixe quieto esse assunto. Eu sei que isso pode passar pela cabeça de muita gente, mas a gente acha extremamente importante a gente pensar sobre isso, pensar sobre essa estrutura, porque nos dá condições de olhar para o mundo, como ele está organizado, como a agricultura, o agronegócio está organizado, e a partir disso, dessa consciência, desse modelo, de repente buscar novas e melhores escolhas e se organizar e se juntar e fazer alguma coisa para criar uma nova estrutura, quem sabe. Gente, vou até usar o quadrinho aqui para a gente criar uma dinâmica talvez mais fácil de entender. Eu não acho um assunto fácil de explicar, porque ele envolve várias ramificações, tem diversos entendimentos, conceitos no todo, né? O que eu vou tentar explicar é como surgiu essa história do agronegócio, porque antes não tinha, né? Foi de uns anos pra cá que essa coisa começou a se fortalecer. E até eu lembro de criança, que eu sempre morei na roça aqui no sítio, antigamente era agri. Eu lembro que tinha, por exemplo, nome das empresas, não sei, tinha que dar nome pra coisa relacionada à cultura, a agricultura era agri. Que agri vem, acho que na etimologia de campo, uma coisa assim. Agricultura é tipo cultura de campo. E aí usava agri aqui, mas não era ainda com tanta força que nem hoje a gente vê o termo agro, né? O agro, estão enfiando agro em tudo que é canto. Agro, fazenda, não sei o que, fazenda Santa Maria, agro... Agrogranja. Agro, enfim, agro... A gente fala de agrobunda, agro inchada, agro... coisa é agro agora, né? Mas é porque de uma cultura que está sendo construída, sobre um objetivo que está sendo construído. Eu acho importante começar por aqui. Eu vou desenhar um círculo e aqui eu vou chamar da agricultura. Então isso aqui é a agricultura
há décadas e décadas atrás, que funcionava de que forma? Havia o cultivo no campo, onde dentro da fazenda era feito tudo. Quando plantava, você guardava a semente não vinha de fora. O adubo era produzido ali dentro, a produção era beneficiada ali dentro. Se produzia arroz, já descascava e já vendia o arroz descascado. Então a fazenda era onde que se fazia tudo. Mas depois, com o tempo, foi na década de 30 a 50 nos Estados Unidos que começou a surgir a agricultura com atividades que eles chamam fora da porteira. E aí tem atividades que eram antes da porteira e atividades que eram depois. Então vou colocar várias atividades aqui que representavam a atividade da agricultura. Então, antes o processo agrícola cabia dentro da agricultura, que era dentro da fazenda, no campo, e depois começou a sair algumas atividades que, por exemplo, a venda de sementes, produção de sementes, era feito por uma empresa fora, daí quem morava, o agricultor na fazenda comprava essa semente, plantava, comprava de fora o adubo, comprava, e depois, que é o depois da porteira, comprar o adubo e a semente é o antes, depois da porteira vendia a produção para empresas beneficiarem isso também. E aí começou a ter uma dinâmica diferente de econômica, de trocas, de negócios no processo da agricultura. Que é uma modificação que começou a iniciar por essa demanda de alta produtividade, essa questão do capitalismo em si, né? E lá nessa década de 50, por aí, eles deram um nome de eu nem sei pronunciar isso em inglês, agribusiness. Tem que chamar a titirana para explicar, para falar, né? Mas que na tradução para o Brasil é agronegócio. Então eu pesquisei, segundo um artigo, é 1957 que deram esse nome, lá os pesquisadores deram estudando essa cadeia toda. E pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, toda vez que a gente busca entender a referência ou o conceito de agronegócio, vem então disso. Que são vários setores de negócios atuando num processo, numa economia baseada na agricultura, mas nem todos esses setores aqui atuam no campo. Por exemplo, a indústria de adubo, que produz adubo químico, por exemplo, nitrogênio é uma mistura lá de amônia com gás carbônico que vem do petróleo. Isso não é agricultura, necessariamente, se a gente pegar pelo termo, né, cultura de campo. Mas a produção é destinada depois a essa produção agrícola, né? Então daí deram o nome de agronegócio e englobou, amarrou muito bem, por exemplo, uma indústria de agrotóxicos, que também produz agrotóxicos derivados muitas vezes do petróleo. E aí num momento que se entendia agricultura só aquilo que estava no campo, com o agronegócio foi impossível incluir todas essas indústrias, né, dentro de uma sacola só. E aí quando você vai falar de agricultura, você acaba defendendo toda essa indústria, todo esse conglomerado de setores, de atividades. Então aqui a gente já pode até tirar uma resposta se agricultura e agro, e já explicando também, né, agro deriva do agronegócio, né, então se agricultura e agronegócio são a mesma coisa. Na verdade não é. O agronegócio ele é bem maior do que a agricultura, porque a agricultura ela é só um pedaço ali dentro desse setor todo. E agora outra questão. Você já parou para pensar qual que é o objetivo da agricultura e qual que é o objetivo do agronegócio? Agora que a gente entende que são coisas diferentes. Até, se você tiver uma ideia, escreve aí nos comentários, que a gente sempre gosta de estar vendo e estar trocando ideia com vocês. Mas para mim, o conceito de agricultura eu trago da referência da Ana Primavesi, que é uma pesquisadora muito conhecida da agroecologia, e ela traz a agricultura como algo que foi criado para dar garantia de alimentação, produzir um alimento que possa nos nutrir, que a gente tenha uma segurança alimentar. Foi para isso que o ser humano desenvolveu a agricultura e com o passar do tempo, né, com essa mudança disso aqui para isso aqui, os objetivos também vão se misturando ali e vão sendo direcionados para um lado diferente. Então, com o avanço do capitalismo, a agricultura se modificou para atender esse conglomerado de interesses econômicos
E aí jogaram a agricultura aqui dentro disso que depois foi chamado de agronegócio. E vamos pôr a agricultura para dançar a música que eles quiserem tocar, né? E a agricultura que por fundação tem o objetivo de trazer alimento, de dar segurança alimentar, começou a ser convertida numa atividade que move a economia, a acumulação de capital, a briga por terras, a exploração de tudo que é vivo, uma exploração a todo custo, a produtividade tem que ser ao máximo o tempo todo, e não é necessariamente para matar a fome, para garantir alimento de qualidade, é para gerar acúmulo, gerar lucro, porque também é a estrutura do capitalismo que a gente vive hoje, né? A agricultura está sendo colocada a serviço disso. Enquanto o Lu estava falando, pensei muito no termo mesmo, na palavra. Essa alteração que ele trouxe de agricultura e agronegócio. A remoção da palavra cultura, ela diz muito, não é por acaso. Não foi um acidente aí na hora de construir essa nova palavra, não. É bem pensada a coisa e faz total sentido, né? E esse esvaziamento do que é agricultura, principalmente quando a gente pensa nesse outro novo termo, agronegócio. Deixou toda a cultura de lado, toda a cultura de campo, toda a cultura de conexão com a terra, conexão com o ambiente, de produção da própria semente, do próprio adubo, dessa vida mais digna e de uma vida que as pessoas antigamente tinham mais controle e dominância sobre esses processos, tinham autonomia sobre tudo. Agora com o negócio a coisa muda. Perde-se, joga-se fora a cultura de campo e você é só uma parte nesse sistema imenso e dessa forma, você sendo uma parte, você recebe toda uma pressão e um esmagamento de tudo que é lado. A gente perde autonomia e a gente perde condições, né? E perde conexão. E eu acho que essa perda de conexão é o fundamento do agronegócio. É para isso que ele está aí agindo também. E aí, né, se a agricultura tem esse objetivo de segurança alimentar, será que o agronegócio tem? E, de forma geral, a gente sabe, né, que hoje a agricultura, no formato do agronegócio, opera nessa questão de commodities, que é sobre uma produção que envolve todo um mercado mundial, muito dinheiro em jogo, e tem números que, para mim, demonstram que isso não está dando segurança alimentar, por exemplo, no nosso país, que é um país de produção incrível. A gente tem um clima, uma terra que é incrível para a produção, mas essa segurança não é garantida. Pela seguinte conta que eu até estava fazendo antes de montar esse vídeo, de pensar nesse assunto, que segundo a Conab, que é a Coordenação de Agricultura e Abastecimento, é coisa do Estado, né, do governo, que a estimativa de produção de soja 2023-2024, nessa safra, era de 147 milhões de toneladas. Mais ou menos essa conta. Aí eu dividi esses 147 milhões por 212 milhões de pessoas, que é a população estimada para o Brasil. E aí, no final dessa conta, a gente chega a cerca de quase 700 quilos de soja por habitante produzido, da expectativa da safra desse ano, né? E eu estava vendo a questão de quanto a gente consome de feijão e arroz, por exemplo, né? E aí eu vi uma informação aqui da Embrapa, que está indicando que em 2022 o consumo médio por habitante no Brasil foi de 29 quilos de arroz no ano e de 12,8 quilos de feijão por habitante. E o mais engraçado, né, é que nos últimos 5 anos, daí tem uma notícia do Canal Rural, que é também um canal bem conhecido aí de informações sobre agronegócio, que de 80% a 98% do arroz importado pelo Brasil nos últimos 5 anos tem origem dos campos da América do Sul. Das 974 mil toneladas importadas em 2020, 80% vieram do Paraguai, 480 mil toneladas do Uruguai, 195 mil da Argentina. Então isso significa que a gente está produzindo quase 700 quilos de soja por habitante e não está conseguindo produzir 30 quilos de arroz por habitante, porque a gente está importando. Então, para mim, isso também é um indicativo das prioridades que a agricultura tem, né? Porque a gente sabe que
é muito falado e muito batido essa questão da produção, das commodities, das exportações, os números, bilhões e bilhões. É uma coisa que envolve muito dinheiro. E aí eu vejo que a produção de alimento ela é só um pretexto, é uma desculpa para ganhar dinheiro, né? Porque daí no fim, na verdade, essa produção de soja está alimentando quem, né? Tá faltando arroz, mas está produzindo soja para alimentar bicho, toda uma cadeia. E dá para ir mais profundamente nesse assunto, trazer mais evidências disso, mas pode ser assunto para outro vídeo. Mas em outra questão também, que a agricultura, que por origem ela visa garantir um alimento de qualidade, né? A gente sabe também que esse processo de industrialização, os produtos dos ultraprocessados, está surgindo muita comida que não é comida. A gente sabe também que o que está na gôndola, muito do que está no supermercado, um alimento que está recebendo muito agrotóxico. Aí tem uma lei que obriga as pessoas que vão fazer a aplicação dos produtos tóxicos na roça a usar toda aquela farda, né? Luva, máscara, ou eles têm que estar... Os equipamentos hoje são obrigados, equipamentos de pulverização, a ter gabines fechadas. Aí na hora de aplicar tem que ser tudo fechado, porque sabe-se que aquilo é tóxico, mas na hora do alimento ir para o supermercado, né, parece que tipo, esquece que houve essa aplicação. É meio engraçado se a gente pensar o pé da letra desse processo. Então para mim são essas e outras evidências, dá para a gente trazer em outro vídeo, que tem uma grande diferença e como isso aqui está a serviço do lucro, da acumulação de capital, da acumulação de terras, e não está servindo para o objetivo da agricultura. Sobre a qualidade dos alimentos, tem até uma reportagem que eu achei aqui também do G1. Essa questão dos ultraprocessados, né? Fome oculta. Entenda por que o corpo pode estar mal nutrido mesmo quando nos sentimos saciados. Essa condição que ocorre quando o indivíduo come, mas não se alimenta com os nutrientes que precisa. Quem nunca trocou o almoço por um lanchinho rápido? Qualquer coisa serve para matar a fome em um dia corrido. O problema é que, apesar da saciedade imediata, esses alimentos não oferecem os nutrientes que o nosso corpo precisa. E eu vejo que está caminhando por uma coisa assim, né? Alimentos volumosos que às vezes saciam até em sabor, mas no fim em nutrição não está sendo essa a prioridade da produção de alimentos também. E quando a gente pega essa frase, o agroalimento, o Brasil, o mundo, e pela perspectiva do que é alimentação de verdade, do que é a segurança alimentar de uma boa agricultura, a gente vê que esse negócio é falso. Mas também, se a gente olhar de outra ótica, né, que na verdade o que o agro produz é o que a gente tem para comer, é o que está no mercado, né, ele está alimentando, mas daí não é, na minha opinião, um alimento bom que nutre. Ele é uma comida para entupir o bucho, né? E muita gente que está em condições difíceis sabe muito bem disso, que está tendo que comprar qualquer coisa para comer, comendo salsicha, comer margarina. E sabe-se hoje já os problemas de comer essas coisas. Então, a comida que está sendo produzida, ao meu ver, está sendo mais para entupir o bucho. E não necessariamente para alimentar, para nutrir. Porque para mim alimentar vem de nutrir, de trazer os nutrientes bons para o corpo e a gente trazer uma saúde de verdade. E essa ideia de agricultura industrializada é sobre sempre melhorar a produção, produtividade. Aumentar. E isso não tem nada a ver com qualidade. Não tem. É outro caminho. E esse é o caminho que o agronegócio toma. De produzir alimento que não alimenta, mas que, para além disso, destrói, devasta, bota fogo e está acabando com os biomas, com a biodiversidade desse nosso país tão rico. Uma outra questão que evidencia isso é até a própria qualidade do solo, porque o sistema de monocultura que o agronegócio está operando, ele degrada demais. E tem um exemplo do café que, décadas passadas, o café foi a atividade mais importante do Brasil economicamente. E naquela época não se jogava adubo na terra. Fez muita monocultura de café, aquilo foi degradando, e hoje a produção de café... Não se discute a produção mais sem falar em adubo químico, em fazer análise, ter que pôr nutriente. Por quê? Porque os solos estão sendo degradados. A tecnologia da agricultura hoje consegue oferecer 10, 15 nutrientes por meio desses insumos externos, mas quando a gente fala de agroecologia, a gente tem os estudos da Ana Primavera que as plantas precisam 40, 50 nutrientes normalmente para ter um bom desenvolvimento. E aí você pensa que
20, poucos nutrientes estão em falta para a planta desenvolver, eles vão estar em falta no alimento que vai ser produzido, vão estar em falta em toda a cadeia. Então a gente vai tendo uma cadeia que vai ficando empobrecida, os alimentos vão ficando vazios, eles só têm volume, né? Mas eles têm baixa qualidade nutricional e várias outras, né? Porque a gente sabe que até em gosto já não tá. Para quem mora no sítio, por exemplo, sabe que quando cultiva uma coisa, alimentos que a gente consegue produzir, já consumir, tem uma qualidade superioríssima em sabor, em nutrição do que aquilo que está sendo disponibilizado no mercado. Outra questão que eu acho que é importante discutir é quem que realmente se beneficia com esse sistema da agricultura enfiada dentro do agronegócio. Eu entendo da seguinte forma, que com essa modificação da agricultura, disso aqui para isso aqui, apareceram benefícios e malefícios. E vamos falar primeiro dos benefícios. Eu vejo que, às vezes, mesmo que indiretamente, todo mundo... A gente pode, às vezes, achar um ponto de vista, falar, mas daí melhorou tal coisinha aqui, tal coisinha ali. Mas, só que a gente sabe que estamos numa estrutura capitalista que, né, é isso aqui. Tem muita gente aqui embaixo, pouca gente aqui em cima. E os benefícios, eles não vêm de forma igual, né? A gente sabe que tem pouca gente aqui em cima que ganha muito os benefícios e tem um pouquinho de benefício que todo mundo tem que dividir aqui embaixo. E a gente sabe que quem está aqui em cima, qual que é o interesse? Tem tanto interesse nas multinacionais, nas grandes fazendas, porque tem muito capital, tem muito dinheiro em jogo e tem poucas pessoas que têm o domínio sobre esse capital, tem muito poder e tem poder de tomar decisões que estão voltadas para o benefício vir sempre para cima, né? E, ao mesmo tempo, eles conseguem tomar as decisões para os malefícios virem para baixo. Porque daí o malefício é meio que invertido do benefício, né? Fica pouco malefício para quem está aqui em cima e vai ficar um monte de malefício para a turma que está aqui embaixo se dividir, né? É aquela história que os lucros sempre são privados, mas daí as desgraças elas são socializadas. Porque quando a soja bate recorde de produção, muita gente ganhou dinheiro com esse processo. Mas, ao mesmo tempo que a monocultura bateu recordes, o Brasil também está batendo recordes de aplicação de agrotóxico. E esse agrotóxico vai para algum lugar, né? Aonde está a maioria das pessoas que comem? Aqui embaixo, né? Quem bebe mais água, né? E tá sendo contaminado, os rios contaminados, quem que sofre morando num rio do lado que está contaminado, né? Então são a maioria das pessoas, e quando a gente tem que recorrer a uma saúde, por exemplo, a gente recorre ao sistema público, né? A gente não recorre a uma fazenda que aplica o veneno de avião, por exemplo. Vou colocar o exemplo deu um evento climático forte de chuva e às vezes a situação foi agravada porque o uso e conservação do solo na monocultura não favoreceu que deu uma enxurrada, assoreamento de rio, enchente. Então o mau uso fortaleceu os prejuízos com esse extremo climático e aí prejudicou muitas pessoas. Quem que vai socorrer as pessoas não são as fazendas multinacionais que ganharam dinheiro com a alta produção. Quem que vai pagar, às vezes é iniciativa do Estado, né? Que, na verdade, somos todos nós que financiamos a saúde pública, a manutenção. Os problemas ambientais normalmente têm que vir do Estado, socorro, né? As empresas que às vezes causam grandes problemas não socorrem. Quem socorre é o próprio povo que socorre o povo, né? E ainda com grandes dificuldades, porque a gente sabe que na política, os grandes que estão aqui em cima é que conseguem chegar aos cargos de representação política, né? Precisa dinheiro para fazer campanha, precisa ter a empresa apoiando, a gente sabe que os negócios estão aqui em cima. A maioria dos benefícios está com poucos e a maioria dos malefícios está com o povão. Eu acho que no fim das contas, o sistema de monocultura, de agricultura que acontece, ele só está sendo viável porque ele ignora essa conta da saúde pública, dos problemas ambientais. Porque se a gente fosse pôr na conta o quanto custa fazer recuperação de degradação ambiental, de tratar problemas de saúde pública, seja na má alimentação, em inúmeros outros processos, é uma agricultura que fica muito cara. E agora também
a grande pergunta, né? Se a gente se sente representado por esse agronegócio. Eu acredito que, para quem entende o que a gente está fazendo, já ficou bem claro que não nos representa, porque não defende segurança alimentar, não defende alimentação de qualidade. O benefício não é justo, beneficia só poucos. A sustentabilidade prometida é fajuta, né? Porque a gente sabe que a monocultura por si só é o que a gente tem de mais insustentável, né? Então, seguir investindo nisso, prometendo que vai haver uma sustentabilidade, é meio que contraditório, não faz sentido. E outra coisa, né, gente, que por mais que, às vezes, ainda que o termo agro possa dar uma pequena referência a essa cadeia de produção agrícola, que de certa forma, né, a gente acaba participando, querendo ou não, porque vamos pensar que a agricultura se dividiu em setores e quando eu vou comprar mudas de alface para fazer o plantio aqui no sítio, a gente voltando nossa produção para agroecologia, para um sistema de agrofloresta, mesmo assim a gente acaba às vezes utilizando de uma estrutura de agronegócio, porque houve um setor que produziu humus, aí o viveiro comprou lá o substrato, daí ele vendeu a muda para o agropecuário, daí a gente comprou, então tem uma cadeia que a gente se relaciona, porque também não tem outra cadeia para a gente buscar, né? É o que tem, né? Então a gente acaba se envolvendo, mas eu acho muito forte dizer que a gente participa, eu sou disso, né? Porque ainda mais que o termo agro, essa cultura agro, ela tá virando uma bandeira, né? Ele tá aqui dentro de uma caixinha e tá havendo um jogo de propaganda, de apropriação do termo voltado para o interesse de quem tá aqui no topo da pirâmide, né? Até a gente estava num show rural que teve aqui no oeste do Paraná, em Cascavel, e a gente viu lá uma fachada de uma empresa, é a segunda maior multinacional de produção de agrotóxicos, que produz remédio também. E o slogan deles era, né, se é agro, é o nome da empresa que produz o veneno, né? Então, eles estão se apropriando desse termo, né, e colocando tudo isso pro lado deles. E parece que se eu me sentir envolvido com isso, parece que eu estou me envolvendo com todo esse interesse que não faz parte do futuro que a gente busca. Então está em jogo que hoje o mundo é da internet, é da propaganda. Quem que tem dinheiro para fazer propaganda em torno das coisas são as grandes empresas, né? E elas acabam se apropriando dessa definição e cunhando a definição desse termo para o interesse delas. E aí a gente que é pequeno, que está fazendo agroecologia, ou eu vejo fazendo agrofloresta no sentido da agroecologia, da sintropia, não faz sentido para mim esse sentido do agro. Não faz, não representa, porque eles já se apropriaram do termo e a gente vê a propaganda, as coisas sendo criadas de diversas formas, entrando na mente de todo mundo. E isso é tão forte que faz a gente às vezes apoiar causas que no final prejudicam a gente mesmo, né? Eu vejo até a situação de pequenos agricultores aqui no município. A gente tem uma distribuição fundiária bem interessante, tem muitas pequenas propriedades, são poucas grandes propriedades dentro do município, mas há uma identificação muito forte com o termo agro, e eu vejo que no final das contas, por mais que haja um benefício um pouquinho, né, que todo mundo divide, mas é injusto frente da desigualdade dessa pirâmide aqui, né? Só que eu vejo que o senso crítico sobre esse contexto todo é sempre pequeno e ninguém tá afim de discutir isso, né? A galera foge, eles só comemora, só põe o chapéu na cabeça com o slogan ali estampado e não tem, às vezes não tem nem condições, né? Porque a propaganda, as informações atravessam as pessoas e tornam difícil o entendimento. Mas há também essa coisa, né? Porque a gente tá com um pezinho na agricultura, a gente quer defender quer participar desse movimento que movimenta a economia do Brasil, do dinheiro, do capital. E até falando dessa questão dos pequenos agricultores, né? Todo mundo se encontra, no fim, dentro dessa agricultura modificada hoje, de vários setores fazendo negócios, né? A agricultura está aqui dentro. Que nem eu já disse, a gente, mesmo fazendo agroecologia, às vezes se esbarra e está usando esse mesmo sistema, mas a gente tem que entender que não é porque está usando o sistema que a gente tem que defender isso, né? A gente tem que lutar por um sistema melhor. E
E eu vejo que o agronegócio, do jeito que está, ele não defende a agricultura de pequena propriedade, de agricultura familiar. E eu tenho a história até da própria família, da minha família aqui, né, que anos atrás a gente tinha uma granja de porco e chegou o pessoal da assistência e falou o seguinte, né? Ou vocês... A gente já estava endividado, já estava numa situação difícil, que tinha passado a crise na suinocultura. Chegaram, ou vocês param a atividade, ou vocês dobram a atividade. O que ele quis dizer? A gente já estava endividado, e aí para tornar isso viável, a gente teria que se endividar mais para dobrar a granja, porque só estava, naquele momento, o agronegócio, a coisa estava caminhando para produções cada vez maiores. E hoje, o mínimo de granja que a gente se fala por aí é 5, 10 vezes o que a gente tinha naquela época. É o mínimo, vamos dizer, as granjas pequenas praticamente. Então, com o tempo, essa ideia de monocultura em grande escala, ela vai engolindo as pequenas propriedades. Ela não está querendo favorecer que a pequena propriedade, o pequeno agricultor fique no campo. A gente vê que está tendo um êxodo rural ainda, né? As comunidades, os espaços estão se esvaziando e está entrando essa monocultura super mecanizada. Eu vejo que não defende, de fato, o pequeno agricultor. Para encerrar, eu vejo uma última questão que acontece como a propaganda usa um assunto muito sensível para proteger esses negócios, porque quando coloca lá estampado na propaganda que alimenta, que é a comida no prato, que é a agricultura, todo mundo sabe, por mais mal informado, por menor que seja o estudo de uma pessoa, ela sabe que da agricultura que vem o alimento, e isso é uma coisa muito sensível para a gente. E aí, como a gente não tem outra perspectiva de agricultura, a gente só vê essa que acontece, a monocultura para larga escala, a gente, por mais que esteja sendo prejudicado de vários lados, a gente ainda tende às vezes por ignorância, a defender isso. Né? Como se isso tivesse que continuar. E aí, por falta de conhecimento, por falta de a gente exercitar e pôr em prática novos modelos, né, a gente não enxerga viável um modelo mais sustentável como o que a gente está tentando aqui, tentando fazer com agroecologia, com agrofloresta, sistemas mais diversificados, pensando que as pessoas precisam estar de volta na terra, mais pessoas no campo, né? Essa ideia de agricultura formando desse jeito é uma coisa que ninguém acredita, porque praticamente não existe, né? E aí quando a propaganda toca num assunto tão sensível que é o alimento, faz a gente defender todo esse conglomerado do agronegócio, e você vê as pessoas até defendendo as indústrias multinacionais que produzem toneladas de agrotóxicos, defendendo porque parece que tudo isso é necessário, né? No momento é o que a gente tem, não dá para jogar isso tudo fora, né? Porque não dá para ter uma janela que a gente pare... Porque é isso, o agro está entupindo o bucho, é o que a gente tem para comer. E a gente no momento tem que valorizar isso, só que temos que ver que isso tem que ser de hoje e chega, né? A gente tem que buscar algo melhor, tem que planejar uma transição para sair desse sistema e ancorar algo melhor. Não ficar preso a isso até as ruínas da natureza, porque o planeta é finito. As terras são finitas, a gente pode crescer, a população, sei lá, as coisas, mas vai ter um limite nesse planeta, né? E se a gente não se preocupar com isso, eu acho que o ser humano está dando o tiro no próprio pé, né? E aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Por favor, comenta aqui embaixo. Comenta o que você achou do vídeo, mas também quais são suas percepções sobre essa discussão. É muito importante essa conversa de novo, porque a gente também está aprendendo, como o Lu falou no começo, a ideia do vídeo não é trazer conclusão ou a nossa verdade aqui, mas eu acho que pode ter pensamento que diverge, que vai por outro caminho, mas também que pode ser importante até na construção da nossa ideia. Cada situação que cada um vive pode gerar uma perspectiva, uma análise crítica diferente, então é isso que a gente quer construir. Tudo que a gente veio falando, eu sinto que às vezes é arriscado, porque é um assunto difícil de trabalhar. Então, a gente conta com a opinião de vocês, para a gente trocando ideias, quem sabe pode gerar um novo vídeo, a gente ir melhorando isso. O importante é entendermos e a gente se organizar para fortalecer as bases que dão de fato comida boa pra gente, proteger a natureza e tudo mais, né? Inclusive,
deixo um convite muito especial para você que quer e que pode estar fortalecendo o canal, fortalecendo a manutenção desse nosso trabalho aqui pelo nosso financiamento coletivo. Já dá para estar contribuindo com apenas R$5, o que parece pouco, mas faz uma diferença enorme no segmento da coisa. O link vai estar fixado no primeiro comentário. E já aproveito para agradecer a todo mundo que já está lá fortalecendo, que já está nessa construção coletiva. Temos um grupo no WhatsApp para trocar ideia. De vez em quando fazemos umas videochamadas com esse pessoal. E sorteios de coisinhas do sítio, enfim, coisinhas que estão na nossa lojinha. É um espaço muito legal. Fica o convite. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Deixa comentário, curte, compartilha, vocês sabem, de praxe. E sempre avante expandindo mundos. Avante!